Então, começando, nós vamos pegar o tópico, vamos pegar o tópico aqui, o Messias, Filho e Senhor de Davi. Então, capítulo 22, versículo 41, tá? Muito bem, então, começando. Estando reunidos os fariseus, Jesus os interrogou. Quer dizer, esse pedaço todo aqui que nós estamos lendo, estudando, são várias situações em que Jesus debateu com os fariseus, né? E essa é mais uma situação, né? Estando reunidos os fariseus, Jesus os interrogou, dizendo: que pensais a respeito do Messias? Quer dizer, Jesus interrogou os fariseus a respeito do Messias, que havia sido previsto, né? Isaías foi um dos que mais previu, mas alguns outros profetas também falaram, né? A respeito do Salvador, daquele que viria para libertar do povo hebreu, né? Que pensais a respeito do Messias? De quem é filho? De quem que Messias é filho? Né? Eles lhe dizem, de Davi. Né? Davi porque viria do tronco ali de Davi, né? Na árvore genealógica, né? Toda a genealogia de Jesus, ele seria procedente do galho ali de Davi, né? Ele lhes diz, então como Davi, pelo Espírito, o chama Senhor, dizendo... Então assim, está perguntando, como é que, se ele é filho de Davi, em vários momentos no Evangelho a gente ouve, né, Jesus, filho de Davi, né? Porque as pessoas que pediam, acreditavam Jesus sendo o Messias e sabiam que as profecias falavam que ele viria dentro da árvore genealógica ali, da ramificação de Davi, né? Então é normal as pessoas falarem Jesus, filho de Davi, né? Então ele questiona, né? Como Davi, pelo Espírito, o chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Isso aqui em Salmo de Davi, né? Nos Salmos lá ele fala assim, né? Dizendo que Deus, né? O Senhor falou ao meu Senhor, né? Que seria Jesus, né? Então, Jesus questiona, ó, como é que então Davi falou que Deus, que o Senhor dele tinha, que o Senhor, né, tinha dito ao seu Senhor, né? Então, portanto, diz Jesus aqui, no versículo 45, se Davi o chama Senhor, como ele é seu filho? Como é que Jesus vai ser filho de Davi, né? Então, não faz sentido, né? Na verdade, Jesus é maior do que Davi. Espiritualmente, somos todos filhos ali de Jesus, na verdade, né? Filhos adotivos, né? Porque nosso pai é Deus, né? Mas nós estamos todos sob a tutela de Jesus, né? Então, Jesus, sendo o governador do nosso planeta, ele é o espírito de maior condição, né? Então, todos nós o temos como Senhor, né? Ninguém era capaz de responder-lhe algo, nem ousou alguém interrogá-lo mais a partir daquele dia. Quer dizer, depois dessa colocação dele, ninguém mais interrogava, os fariseus não sabiam o que falar, porque era tão lógico, né, o conhecimento dele tão profundo do Antigo Testamento, que eles não tinham como questioná-lo, né, porque ele sabia sair dessas situações de uma forma magistral, né? Muito bem, pessoal, nós terminamos aqui então o capítulo 22, vamos entrar no 23, tá? Que tem como título Ensino e Prática. Dentro do capítulo 23, né, esse tópico, o primeiro tópico dentro desse capítulo, Ensino e Prática.
Versículo 1, então. Então Jesus falou às turbas e aos seus discípulos, dizendo: os escribas e os fariseus sentaram-se na cadeira de Moisés. Veja bem, ele estava ainda questionando esse poder estabelecido na época, questionando essas práticas absurdas, exigências absurdas em nome da religião, né? Dificultando a vida do povo. Então Jesus estava questionando isso perante a multidão, né? Dizendo, olha, os escribas, aqueles que faziam as cópias dos ensinos, né? E os fariseus sentaram-se na cadeira de Moisés. O Haroldo Dutra coloca uma nota aqui, a cadeira, né? Literalmente cátedra, que significa cadeira. Nas sinagogas era comum reservar-se um assento macio com encosto para que o mestre autorizado pudesse ensinar. Estes assentos ficavam na plataforma de frente para a congregação e de costas para a arca na qual eram guardados os rolos da Torá, né? Que eram os ensinamentos ali dos profetas, Moisés e tal. Tá? Então, os escribas e os fariseus sentaram-se no poder ali, né? Simbolicamente, né? Herdeiros ali do poder de Moisés, né? Todo o status que Moisés deixou, né? Para os seus sucessores, né? Todos aqueles que historicamente fazem parte, né? Da vida dos hebreus, né? Então eles se assentaram ali no trono, né? Se assentaram na cadeira de Moisés e acabam subjugando todas as pessoas, né? Em nome da religião. Aí Jesus continua dizendo: portanto, tudo quanto vos disserem, fazei e observai. Tá? Ele coloca, o Haroldo coloca uma nota aqui, observai, né? Velar, guardar, espiar, praticar, observar, conservar, né? Quer dizer, pratica. Tudo que eles falarem para vocês, né? Os escribas e os fariseus, tudo que eles falarem para vocês, vocês pratiquem. Ouçam, né? Façam, praticam aquilo que eles falarem para vocês. Mas não façais de acordo com as suas obras, pois eles dizem e não fazem. Isso aqui é Jesus falando, né? Às vezes alguém fala assim, Alexandre, mas eu fui lá no centro espírita e a tal pessoa estava fazendo palestra e eu sei que aquela pessoa tem uma vida meio complicada, tal, então eu já fico pensando o que a pessoa está falando, o que ela está fazendo. Bom, pessoal, todos nós podemos ser questionados, né, nos nossos defeitos. Todos nós temos pontos fracos. Poderia ser qualquer um de nós sendo questionado, né? Não apenas o suposto palestrante aí que a gente está se referindo, né? Mas o que a gente tem que fazer é isso que Jesus falou, né? A gente precisa, quando nós estamos questionando alguém, a autoridade que alguém tem, nós temos que separar, observar do discurso, né, do Evangelho, do Livro dos Espíritos, né, observar, porque o estudo espírita, o conhecimento espírita é todo amor, todo compreensão, toda bondade, toda justiça, né? E alguém está falando a respeito disso, e às vezes fala até bem, né? Fala bem. Então, vamos prestar atenção no que está dizendo e vamos procurar fazer o que é certo. Se a pessoa que fala, mas não faz, é uma questão da pessoa, né? Eu falo isso porque quantas pessoas às vezes se afastam até dos estudos, se afastam da casa espírita sob essa alegação. Mas o pessoal fala e não faz. Olha, então ouça, preste atenção, aprenda e faça diferente. Né? É o modo de você mostrar que então você quer fazer diferente. E você sabe como fazer diferente. Né? Então, Jesus está, né, Flor? Jesus está dizendo isso aqui, né? Olha, você presta atenção, faça, observe tudo o que eles falarem. Mas não faça como eles fazem. Pois eles dizem e não fazem. Né? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né, André? É mais ou menos por aí, né?
Aí no versículo 4, amarram fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. Porém, eles mesmos, nem com o dedo deles querem movê-los. Né? Então, olha só, dizendo ainda dos fariseus, não, amarraram fardos pesados, né? Amarraram pesos ali, areia, né? Aqueles sacos de areia, aquelas coisas, né? Para as pessoas carregarem. Né? Quando a gente é muito exigente com os outros, a gente faz isso, a gente coloca um peso muito grande para as pessoas. Às vezes o modo da gente interpretar, né? O modo da gente ensinar, da gente falar, né? Às vezes, dependendo como a gente faça, a gente pode colocar um peso muito grande sobre os outros. Né? Às vezes falando coisas que nós mesmos não fazemos. Né? Que nós não conseguimos fazer, por mais que seja certo, às vezes a gente não consegue fazer. Né? E como é que eu vou falar em altas vozes? Não, porque o espírita tem que ser. Porque o verdadeiro cristão, não sei o que, fala com aquela energia, aquela empolgação, né? E às vezes colocando um fardo pesado sobre os outros, as pessoas ficam assim, nossa, aquela pessoa ali deve fazer tudo certinho, né? E eu sou um pobre coitado que não consigo fazer nada, né? E vai ver, às vezes até o contrário, às vezes até quem está ouvindo tá muito mais sintonizado com a mensagem de Jesus do que quem está falando, né? Frequentemente. Então, né? Bom dia, Ju. Então, nós temos que olhar para dentro de nós e tentarmos nós, né, nos adequarmos aos ensinos, né? Não queremos colocar fardos pesados sobre os ombros dos outros, né? Então, amarram fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, porém eles mesmos nem com o dedo deles querem movê-los, né? Fazem todas as suas obras para serem contemplados pelos homens, pois alargam seus filactérios. Né? Filactérios são as caixinhas de couro contendo tiras de pergaminho com porções das escrituras que eram atadas à mão esquerda e à testa. As 4 passagens das escrituras comumente registradas nessas tiras de pergaminho eram Êxodo, Deuteronômio, tal, ele coloca aqui as passagens, né? Hoje, um beijo. Né? Então, fazem todas as suas obras para serem contemplados pelos homens. Quer dizer, é uma manifestação egóica, né? Deve ser parecido com isso, viu, Florzinha? Com pedacinhos dos ensinos, né? Deve ser de tirar assim, um pedacinho para ler, né? Deve ser mais ou menos isso. Então, os propósitos egóicos, né? Que na verdade são o grande problema da nossa vida, não só religiosa, mas o poder e tantas outras vertentes aí, resultante do ego inchado, né? A Joana de Anjos fala que todos os defeitos, né, que nós chamamos de defeitos, eles são filhos diletos do ego. São os filhos do ego desequilibrado, né? Então aqui é também essa manifestação, né, dos fariseus, representando a atitude egóica aqui, né? Tudo fazendo, né, fazendo as suas obras para serem contemplados pelos homens. Quer dizer, o propósito é para ser visto, é para ser tido em alta conta, né? Não é para elevar o padrão vibratório da comunidade, o padrão mental, moral, emocional, né? A sintonia com o alto. Não, o propósito não é um propósito elevado do self, é um propósito do ego, dos interesses do ego, né? É da vaidade, do orgulho, né? É da aparência e não da essência, né? A Maria, todos nós ainda estamos em construção, né, Lê? Não podemos julgar a ninguém, exatamente, né? Temos que avaliar a nós mesmos. E aí ele continuando, amam o primeiro reclinatório nas ceias. Né? As ceias aqui são a refeição principal do dia, geralmente o jantar, banquete. Né? Quer dizer, a ceia aqui é diferente.
Geralmente o jantar, né? Essa ceia aqui deve ser a refeição principal do dia, né? Geralmente o jantar. É, refeição principal do dia, geralmente o jantar, banquete, né? Para os judeus aqui, né? Então, amam o primeiro reclinatório nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Aquela coisa dos primeiros serão os últimos aqui, né? Que eles amam os primeiros lugares, né? As primeiras cadeiras, tal. As saudações nas praças e os serem chamados pelos homens, Rabi, que quer dizer mestre. Rabi, que quer dizer mestre, né? Então, quer dizer, Jesus está enumerando, Rabi em aramaico significa meu mestre, né? Jesus está enumerando as características desse comportamento egóico, né? Gosto de estar em evidência, gosto de chamar atenção, gosta de parecer, gosta. Então ele foi enumerando aqui várias atitudes que sinalizam a atitude egóica dos fariseus, né? E nós temos sempre que avaliar em nós, né? Muitas vezes até as nossas avaliações elas são posteriores, né? Porque muitas vezes até inconscientemente nós manifestamos o ego e frequentemente nós vamos perceber só depois, né? Uma análise posterior. Mas com o tempo nós começamos até a perceber das nossas intenções quando nós vamos fazer alguma coisa. Às vezes quando a gente está fazendo, peraí, qual que é o meu propósito? O que eu estou querendo com isso? Qual que é a minha intenção profunda? Para que a gente não atue conforme o ego manda, né? A gente começa a perceber essas intenções e avaliar essas intenções. Às vezes você tem uma certa intenção, mas aí se você olhar mais profundamente, você percebe uma outra intenção. Uma intenção mais profunda. Você tem um subterfúgio, né, um argumento ali até ponderável e no fundo existe uma outra intenção. Então é isso que nós temos que perceber mais a fundo, né? Para que a gente não atue conforme o ego propõe, mas conforme o self, né? Então, continuando. Vós, porém, não sejais chamados Rabi, pois vosso mestre é somente um, e todos vós sois irmãos. Então, não queiram se arvorar em mestres, né? Nós não temos esse direito. Nós não temos esse direito, né? Eu fazer que as pessoas me tenham como mestre, fiquem me chamando de mestre, Não, nós não temos esse direito. Né? Mestre é só Jesus, né? Como ele está dizendo aqui, ó, vós, porém, não sejais chamados Rabi, pois vosso mestre é somente um, e todos vós sois irmãos, né? Quer dizer, nós temos a mesma condição aqui, né? Na casa espírita, na nossa família, né? É lógico, alguns estão num momento melhor do que outros, às vezes podem até orientar no aspecto ou outro, podem apoiar, ajudar, né? Socorrer, isso é normal, né? Mas nós estamos todos no mesmo barco, nós estamos todos no mesmo barco. Se estamos reencarnados é porque todos somos necessitados ainda. E se tivermos Jesus como nosso mestre, o nosso referencial, o nosso guia, nós estaremos bem, né? O problema começa quando a gente começa a querer colocar em alguém que está tão necessitado quanto a gente. Às vezes a gente não sabe, né? Mas a gente acha que a pessoa está por cima da carne seca, né? Como a gente diz. E você começa a colocar, depositar nessa pessoa a sua salvação. Você vai seguir essa pessoa porque essa pessoa é maravilhosa, não sei o quê. O problema já começa aí, porque muitas vezes a pessoa vai começar a manifestar defeitos. E aí você fala, mas eu achei que a pessoa era tão boa, né? Aí me decepcionei, né, com a pessoa. Porque eu achava que não tinha defeitos, mas achou errado, né? Quem de nós aqui na Terra está sem defeitos, né? Então a gente fica criando ídolos, né, Flor? A gente fica criando ídolos de barro que logo se quebram,
Então é melhor não colocarmos. Para que colocarmos esse peso uns sobre os outros? Não é? Para que colocarmos esse peso? Se logo nós vamos quebrar esse vaso aí, né? A própria vida vai se encarregar de mostrar a realidade. E não tem nada de mal nós sermos necessitados e termos defeitos ainda, né? A questão é que nós temos que lidar com a realidade das coisas e não com as ilusões do ego, ou da gente se atribuir uma condição superior, ou da gente atribuir a outros uma super condição que a pessoa não tem, né? Então, mestre é somente um, todos vós sois irmãos. E a ninguém sobre a terra chameis de vosso Pai, pois vosso Pai celestial é somente um. Está aí uma outra coisa, né? Está aí uma outra coisa, né? Florzinha, para fugir das nossas, né? Exatamente, né? Geralmente a gente se apega demasiadamente a alguém, geralmente para fugir do autoencontro, né? Para fugir do contato com a gente mesmo, né? Às vezes até eu internalizo aquela pessoa, eu introjeto aquela pessoa, às vezes até os trejeitos, o modo de falar e tal, esquecendo quem eu sou e quem eu posso ser, né? Então isso é um mecanismo de defesa que a gente usa para fugir do contato com o nosso self, né? A gente cria mitos, né? Existe uma mitomania, né? A gente cria mitos para a gente transferir responsabilidades e fugir de nós mesmos, né? Então, esse negócio de chamar, isso aqui é meu pai, isso aqui, né, é o pai Joaquim, pai não sei o quê, pai, né? Não precisa de nada disso, né? Nem sejais chamados guias, porque vosso guia é somente um, o Cristo. Você vê que coisa, né? Como que o Jesus aqui está ele está desfazendo vários hábitos aí, né? Vários modos da gente exagerar, né? E começar a atribuir sutilmente, né? Esse poder e essa condição superior a nós mesmos aqui na Terra, né? Então, nem sejais chamados guias, porque vosso guia é somente um, o Cristo. Porém, o maior entre vós será o vosso servidor. O maior entre vós será o vosso servidor. Se alguém quiser ser maior, que sirva. Sirva a todo mundo, né? Agora, se a pessoa quiser ser maior, aí já está embutido aí uma intenção egóica, né? Aí se houver essa intenção, né, Jesus colocou, quem quiser ser maior que seja o servidor. Mas se a pessoa for querer servir já com o propósito de ser maior, ela já vai estar errando, já vai estar caindo num propósito egóico, né? Vocês entenderam? Então não é. Por isso que os espíritos eles procuram pessoas que amem o trabalho pelo trabalho. Amem servir, porque o servir já traz um prazer intrínseco, já traz uma alegria. Quem descobriu a alegria de servir. Não servir para conseguir, não servir para isso, para aquilo, para outro. Não servir condicional, não o amor condicional, mas o amor incondicional, né? O servir pelo servir, a felicidade de servir. Aqueles que já descobriram, elas não precisam de recompensas. Por quê? Porque o próprio trabalho já é a sua recompensa, né? O próprio serviço, Jesus até fala num certo momento, né? Quando os discípulos começaram a comer o milho lá, né? Acharam um campo lá, começaram a comer o milho. E ofereceram para Jesus e ele falou, não, eu trago comigo uma outra comida. Ele não queria comer. Ele falou, mas que comida é essa? É fazer a vontade do meu Pai, que está no céu. Quer dizer, Jesus se alimentava da própria prática do bem, né? Fazer a vontade do Pai era um alimento para ele, era uma alegria. O servir, essa canalização das energias divinas, né, já era uma alegria para Jesus, né?
Era um alimento para ele, né? Então, porém, o maior entre vós será o vosso servidor. No final das contas, aquele que servir mais, aprende mais, ama mais, auxilia mais, vai conquistar mais a simpatia das pessoas. Então, ele acaba se tornando mesmo, né, a pessoa de uma condição superior. Mas isso não porque ele busca egoicamente, mas porque é da lei, né, que aquele que busca acha. Aquele que bate, a porta se abre, né? E aquele que exaltar a si mesmo será diminuído. E aquele que diminuir a si mesmo será exaltado. É? E eu acho que é preciso a gente entender isso também aqui, né? Aquele que se exaltar, olha só, o ego inchado, né? Aquele que se exaltar a si mesmo será diminuído. Por quê? Terá mais cedo ou mais tarde que enxergar e trabalhar com a sua realidade. E a sua realidade é a realidade de um self ainda precário. O ego está lá inchadão, mas o self ainda está precário. Então, como não tem essa sustentação, porque é apenas um inchaço, não é um desenvolvimento real do self, né? É um inchaço do ego. Então não tem sustentação. Uma hora ou outra esvazia. Né? Se depara com a sua fragilidade, né? Com o seu não saber, com a sua não moralidade. Então aí desmorona o castelo de ilusões. Né? Cai na real. Isso é importante, porque já é um começo de melhora. Né? E a si mesmo, e aquele que exaltar a si mesmo será diminuído. E aquele que diminuir a si mesmo será exaltado. Aqui eu acho que precisa a gente fazer também uma reflexão. Aquele que diminuir a si mesmo, eu só entenderia isso como aquele que entender, enxergar a precariedade do seu self. A precariedade da sua realidade. Tá? Agora, se a gente começar a entrar numa diminuição para chamar atenção, uma falsa humildade, a face oculta da vaidade, aí já não é mais isso aqui que Jesus está falando. Você fala, mas eu sou, né? Nós somos muito necessitados do passado, e ficar se autodepreciando o tempo todo, né? Quem somos nós para não sei o que lá, né? E ficar, para fugir para fugir do trabalho, né, Ju? Para fugir né, do enfrentamento das atividades, do que pode fazer, aí é a face oculta da vaidade. Eu quero chamar a atenção pela minha, entre aspas, humildade, pela minha simplicidade. Eu vou tudo esfarrapado para o centro, né? Vou fazer a caridade com a roupa tudo esfarrapada. Eu fazia isso quando eu era mais jovem, ia para a favela lá com as roupas tudo. Acho que o pessoal estava mais bem vestido do que eu lá. Puro desleixo, né, Beth? Puro desleixo. Tênis furado. O pessoal acho que ficava com pena de mim lá. Se duvidasse, ia dar um sapato para mim lá. Tô brincando, né, pessoal? Mas Mas são coisas que a gente faz, né, em certas épocas que hoje a gente pode analisar melhor, né? Às vezes certos equívocos a gente pode analisar melhor, né? Mas na época a gente só faz, né? A Ju, vaidade intelectual sem moralidade, é difícil, né? É, tá certo, Ju. Então, Flor, tu não é perfeito mesmo, não? É isso aí. Então vamos ver aqui. Então aquele que se exaltar a si mesmo será diminuído, e aquele que diminuir a si mesmo será exaltado. Né? Aquele que diminuir a si mesmo com relação a enxergar o próprio self, com relação a adotar uma postura mais discreta, mais comedida, mais prudente, né? Vai conseguir trabalhar a si mesmo a partir da realidade. A realidade é um self precário. Eu preciso perceber desse self precário para me desenvolver. Porque se eu achar que eu estou podendo, eu não vou querer mais estudar, eu não vou querer mais trabalhar, ajudar, porque afinal de contas eu já estou podendo. Né?
Eu já estou no top da. Então, para que eu vou fazer, né, as tarefas aí de pobres mortais, né? Se eu já estou por cima da carne seca, né? Então, não. Né? A gente tem que perceber que nós, quanto mais a gente estuda, né, pessoal, mais a gente vê o quanto que a gente não sabe ainda, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe como é grande aquilo que é possível estudar. O universo, a vida vai se desdobrando em possibilidades infinitas. E a gente tem que ir com calma, até porque a vida vai se desdobrando para a gente não sabe nem por onde começar direito. Quanto mais a gente estuda, mais difícil, né, da gente adentrar esse conhecimento, né, de tudo que existe, porque na verdade é infinito isso, né? E quanto mais a gente se enxerga, quanto mais a gente se percebe, mais a gente percebe também as fragilidades que a gente tem. A gente percebe pontos a serem trabalhados, né? Então a humildade ajuda a gente a perceber a nossa realidade, não é mais nem menos. A humildade seria a perfeita identificação de como somos e como estamos. Quando, até a Joana fala, quando a gente começa a se autodepreciar, isso é ruim. Mas quando a gente começa também a se autoexaltar, é ruim também. Então onde é que está o melhor, né, dessa atitude aí? É o caminho do meio. Né? Não é nem nós supervalorizarmos a nós mesmos, nem desvalorizarmos a nós mesmos. É uma valorização correta, é uma apreciação correta das nossas condições atuais. Eu acho que faz sentido, porque nós temos que analisar como estamos de fato hoje, qual é o nosso nível de desenvolvimento, né? Nós temos que ter uma visão real, sem ilusões, sem distorções, né? Para que possamos realmente agir no sentido de desenvolver os pontos fracos, né? E potencializar mais ainda os pontos fortes que a gente já tem, né? É uma coisa interessante, só para a gente acabar, né? Os espíritos falam que até as nossas qualidades, as nossas grandes qualidades, elas são muito problemáticas. A gente fala isso, as pessoas se espantam, né? Até as nossas qualidades, elas são muito problemáticas. As nossas grandes qualidades. Cada um tem algumas grandes qualidades, né? Elas são meio problemáticas, por quê? Porque elas se desenvolveram às expensas de outras áreas que a gente deixou meio descobertas. Vocês entendem, pessoal? Aquilo que a gente desenvolveu muito, de repente a arte, outros a oratória, outros a parte matemática, financeira, outros a organização, aquilo que a gente super desenvolveu é problemático, porque provavelmente a gente investiu ao longo das encarnações muito nessa área e a gente deixou outras áreas descobertas, sem desenvolver. Porque nós somos assim, né? A gente pega uma área que a gente vai mais ou menos, a gente fala, é aqui que eu vou me realizar, porque essa área aqui eu sou bom, as pessoas gostam, né? Eu me sinto bem e tal, e aí você vai investindo só naquela área, né? E aí o que acontece? Começa a deixar outras áreas esquecidas, né? E mais cedo ou mais tarde começa a dar problema. Então, as grandes qualidades que nós trazemos hoje, elas escondem grandes problemas que a gente esqueceu de cuidar. É a nossa sombra, né? A nossa sombra, ela guarda muitos aspectos interessantes. Áreas não desenvolvidas é o que a gente mais precisaria desenvolver. O que a gente já é bom. Para que vai ficar batendo tanto no que é bom? Né? Mas é o que a gente só fica batendo no que a gente faz bem, no que a gente é bom. Sendo que nós teríamos que olhar muito mais o lado sombra, ver os vazios que nós temos, porque são esses que nos dão trabalho. Vira e mexe a gente tem que se deparar com os vazios, com o não desenvolvimento. Né? Mas eu sou bom em outra coisa. Mas é bom, mas não, continua sendo ruim naquelas lá. Né? A gente tenta compensar aquelas que a gente não é bom com aquelas que a gente faz bem. Né?
Só que isso só faz por nos enganar, sendo que o nosso desenvolvimento ele vai ser um desenvolvimento global, ele vai ser um desenvolvimento geral. Nós não vamos poder crescer só numa área ou na outra. Nós vamos ter que expandir como uma esfera para todos os lados, né? Para todos os lados, para que haja um crescimento harmônico. E a vida faz isso com a gente. Às vezes ela dificulta a gente continuar num certo caminho para que a gente trabalhe outros aspectos da nossa vida, não é, pessoal? Frequentemente eu acho que vocês também passam por essa situação. A vida fala não. Agora esse caminho não. Você está impossibilitado de ir por aqui. Ah, mas eu queria tanto. Não, agora não. Ah, o que dá para fazer então? Bom, dá para fazer você desenvolver outras áreas. Aí você tem que se deparar com áreas que você ainda está meio frágil, né? Mas elas têm a grande possibilidade de desenvolvimento. É um campo todo aberto para desenvolver. Só que é preciso humildade, porque a gente tem que começar. E para começar num campo novo, a gente tem que ter humildade, né? A gente vai errar frequentemente, a gente vai ter que pedir desculpa, a gente vai estar inseguro, né? Mas é aí que está havendo o grande desenvolvimento, né? Tem até aquela historinha lá do professor de esqui lá, né? Que estava ensinando esqui, uma pessoa, aí passou um dia inteiro ensinando e tal. Aí no dia seguinte o aluno ficou por conta e ficou treinando, né? E no outro dia ele foi conversar com o professor. Falou, olha, ontem foi excelente, viu? Eu não caí nenhuma vez. Fui treinar lá sozinho e não caí nenhuma vez. Aí o instrutor falou assim, olha, eu acho que o teu dia ontem foi péssimo então. Porque se você não caiu nenhuma vez é porque você não deu o seu melhor. Você só ficou naquele âmbito limitado ali, sem experimentar nada novo, ou seja, não houve progresso praticamente, né? Então é interessante a gente pensar nisso, né? A Maria, sabe ali, às vezes é uma fuga também, por se sentir inseguro, sim, verdade. A Diana, hoje em dia vemos muito isso em médicos, só foca uma especialidade, né? É importante, né, haver uma especialização, um aprofundamento em certas áreas, né, Diana? A gente não vai negar essa necessidade, né? As pessoas vêm com programações específicas para trabalhar com certos aspectos específicos, né? Mas o nosso desenvolvimento geral, nós vamos ter que lidar com áreas que nós não somos bons também, né? A Beth, é verdade, eu acho que deixei muitas áreas descobertas, né? Então, legal, né, Beth? A Miriam, mas não seria o caso de refletir que não há lado bom e ruim, e sim habilidades que ainda não foram desenvolvidas? Não, mas é exatamente, Miriam, não é questão de lado bom ou ruim. Inclusive, eu nem em nenhum momento eu falei de lado bom ou ruim. Eu falei justamente de vazio, ou seja, de não desenvolvimento e de áreas iluminadas ou desenvolvidas, vamos dizer assim, né? Então, eu realmente não me referi a essa qualificação de bom ou de ruim, tá? Exatamente do jeito que você falou aí, ok? A Maria, a necessidade também ajuda a desenvolver, né? Isso. E a vida, ela é mestra nisso, né, Maria? A vida é mestra em nos colocar em situações em que a gente vai precisar mesmo desenvolver certos aspectos, né? É. Pessoal, 9 horas, né? Nós terminamos esse tópico aqui. Aí semana que vem a gente continua então, né? A gente continua aqui com outro tópico. Os 7 Ais. Semana que vem vai ter os 7 Ais. Na falta de um vai ter 7. Vai ser um ai, ai para todo lado. Ai daqui, ai dali. Então não percam. Ui! Ui! Não percam os 7 Ais na semana que vem, tá? Senão ai de vocês, hein? Se perder. Ai de vocês, viu? Danadinhos. Então tá bom, pessoal. Um beijão, tá? Quem a gente não conversar mais e não estudar mais junto aí, Feliz Natal para todos, tá? A gente fez ali aquele vídeo um vídeo a gente fez assim meio rapidinho, pessoal, vocês desculpem, tá? Ontem era acho que 11 horas da noite, eu tava pedindo foto para Maria de vocês aí, tá? E vocês desculpem aí se não ficou exatamente do jeito que o pessoal queria, mas
Mas é difícil, a gente não tem tempo também fazer coisa muito complicada, tá? Bonita a música, né, Flor? É linda, né? Flávio Venturini, é muito inspirado, né? Então, mas é um presente. Quem não estiver com foto lá, vocês me desculpem, tá? Mas não é falta de carinho não com vocês. Pelo contrário, tá bom? A gente tem vocês aí no nosso coração, com muito amor, muita gratidão, tá? Por isso, um Feliz Natal, um Ano Novo também muito bom para todos, tá? E se Deus quiser, a gente vai estar junto aí mais um ano, tá bom? Um beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima.